Vamos começar com uma premissa que parece saída de um filme de terror, mesmo. Um homem publica um anúncio online, mas não está à procura de um carro usado nem de um colega de casa. Não, nada disso. Ele está à procura de alguém. Alguém disposto a ser abatido e consumido. Bem-vindo ao podcast O Vizinho do Lado. O mais assustador disto tudo, alguém respondeu. Exato. Hoje, mergulhamos num dos casos criminais mais bizarros da história moderna. Uma história real que forçou, enfim, todo o sistema judicial de um país a confrontar os limites da lei, da moralidade e do próprio consentimento. E o que torna este caso um marco, sabes, do ponto de vista legal e psicológico, é que não há qualquer dúvida sobre o que aconteceu. Não estamos a falar de um crime investigado a partir de pistas vagas. Não, foi tudo documentado. Tudo meticulosamente documentado. Havia um acordo explícito, trocas de e-mails detalhadas e, o mais chocante, uma gravação em vídeo. Uma gravação de 4 horas que registra todo o ato. Uau! Isto colocou os tribunais alemães perante uma questão, filosófica. Pode o consentimento de uma vítima anular a natureza hedionda de um crime? O sistema legal não tinha uma categoria para isto, Exato. para o canibalismo consensual. Então, para entendermos como é que se chegou a esse ponto, precisamos de conhecer os protagonistas. Vamos começar por quem publicou o anúncio. Armand Meiwes. Sim. Para quem o conhecia na pequena e pacata cidade de Rutemburgo, ele é, o vizinho perfeito. Um homem educado, prestável, sempre pronto a ajudar. A fachada era impecável. Completamente. Era especialista em TI, tinha servido no exército alemão com distinção. Era a pessoa que os vizinhos pediam para se vestir de Pai Natal nas festas da comunidade. Uma fachada de completa normalidade. Uma fachada que, claro, escondia uma vida interior de uma solidão profunda e de fantasias sombrias que o assombravam desde a infância. A chave para entender o Meiwes está mesmo no seu passado. O pai? O pai abandonou a família quando ele tinha apenas 8 anos, o que deixou um vazio enorme. E ele foi criado pela mãe, a Waltraud, uma figura que os psicólogos que o avaliaram descreveram como completamente dominadora e controladora. O que queres dizer com dominadora? Que tipo de comportamento é que ela tinha? Olha, ela infantilizava-o de formas humilhantes, mesmo ele já sendo adulto. Chamava-lhe por alcunhas de criança em público, insistia em acompanhá-lo em encontros românticos, até em viagens de trabalho. A sério? Sim, para garantir que ele não se envolvia com ninguém. Ela criou uma bolha à volta dele, sabes? Isolando-o do mundo e fomentando uma dependência que era doentia. Era uma relação quase simbiótica e profundamente tóxica. E é nesse isolamento que as fantasias começam a surgir. Ele chegou a criar um irmão imaginário a que chamou Frankie. Sim, o Frankie era a sua companhia, o seu confidente. Mas o desejo de ter este irmão sempre com ele, de nunca ser abandonado outra vez, evoluiu de uma forma macabra. Como assim? Na mente dele, a única forma de garantir que o Frankie nunca o deixaria era internalizá-lo. Literalmente. Consumi-lo. Essa fantasia de canibalismo tornou-se o seu mecanismo para lidar com o medo avassalador do abandono. E o que foi que fez com que essa fantasia, que ele teve durante décadas, de repente se tornasse uma necessidade de a pôr em prática? Por mais controladora que fosse, ela era a âncora dele e talvez a sua última barreira psicológica. A última barreira que caiu. Exato. Quando ela morreu, ele ficou completamente sozinho naquela casa enorme, com 44 quartos, e a fantasia que antes era um refúgio tornou-se um projeto. O vazio que a mãe deixou precisava de ser preenchido, e na sua mente distorcida, a única forma de o fazer era através da fusão final com outra pessoa. E ele foi considerado são? Foi diagnosticado com uma perturbação de personalidade esquizoide, mas, e isto é o mais arrepiante, foi considerado perfeitamente são e apto para ser julgado. É um perfil psicológico aterrador. Mas uma fantasia como esta precisa de 2 partes. O que me parece quase impossível é que ele tenha encontrado alguém que não só estivesse disposto a participar, mas que procurasse ativamente este destino. Quem era o homem do outro lado do anúncio? Era o Bernd Brandes, e a história dele é, à sua maneira, igualmente trágica. Aparentemente tinha tudo. Era um engenheiro de sucesso de 43 anos, trabalhava para a Siemens, em Berlim, vinha de uma família com posses. Mas, tal como o Meiwes, a sua vida estava marcada por traumas profundos e
e infelicidade. Que tipo de traumas? A mãe morreu numa colisão de viação, quando ele era criança, num acidente que a polícia suspeitou ter sido, na verdade, um suicídio. Ah? O pai era uma figura ausente, distante, que acabou por cortar relações com ele depois de o Brandes assumir a sua homossexualidade. Ele carregava um sentimento de culpa e uma autoaversão que se manifestavam num desejo de aniquilação. Aniquilação. Ele queria morrer? Era mais específico do que isso. Ele fantasiava com ser castrado e consumido. Para ele não era apenas sobre morrer, era sobre ser completamente desfeito, apagado. Que surreal. Com uma faca. Mas o homem, compreensivelmente, recusou-se e fugiu. Incrível. A psicologia dele era o espelho perfeito e trágico da de Maiwas. Um procurava consumir para possuir, o outro procurava ser consumido para desaparecer. Duas trajetórias psicológicas profundamente perturbadas que nunca se deveriam ter cruzado, mas cruzaram-se. E o catalisador, o que tornou o impossível possível, foi a internet. Exatamente. No início dos anos 2000, a internet era um território muito menos regulado. Um juiz, no caso, descreveu-a como uma zona cinzenta, onde as parafilias mais extremas podiam encontrar-se e ganhar validação. Sem internet, isto nunca teria acontecido. É quase certo que não. Maiwas e Brandes, a viver em cidades diferentes, com vidas aparentemente normais, nunca se teriam conhecido. A tecnologia permitiu que estas duas fantasias perigosas se conectassem. E como eram esses anúncios? Eram vagos ou... Completamente explícitos. O Maiwas não deixava margem para dúvidas. Publicava em fóruns de canibalismo com títulos como jantar ou ser jantado. Meu Deus. O anúncio que o Brandes respondeu procurava um jovem entre 18 e 30 anos, bem constituído para ser abatido e depois consumido. Houve várias respostas, mas a maioria eram apenas curiosos ou pessoas com as suas próprias fantasias. O Brandes foi diferente. A troca de e-mails entre eles foi onde o pacto foi selado. Há uma frase que o Brandes escreveu que é particularmente arrepiante. Sim, essa frase tornou-se central para a defesa do Maiwas. Depois de confirmarem os seus desejos mútuos, o Brandes escreveu: "Não há caminho de volta para mim, apenas para a frente, através dos teus dentes." Que imagem. Para o Maiwas, isto foi a confirmação de que tinha encontrado um participante verdadeiramente voluntário e empenhado. E ele começou a preparar-se para esse encontro. A descrição da sala de abate que ele montou na casa dele é de arrepiar. Ele converteu um antigo fumeiro no sótão, montou uma armação de cama de metal, instalou um gancho de carne no teto e até construiu uma pequena gaiola. Estava a criar um palco para a sua fantasia. Um palco. E essa preparação meticulosa foi mais tarde usada pela acusação para demonstrar que não se tratava de um ato espontâneo de ajuda ao suicídio, mas sim de um plano cuidadosamente orquestrado para a sua própria gratificação. E assim chegamos à noite de 9 de março de 2001. O Maiwas foi buscar o Brandes à estação de comboios. O que se segue é baseado na confissão do Maiwas e, claro, no vídeo que ele gravou. Exato. Eles chegam a casa e, segundo o Maiwas, a primeira coisa que fazem é discutir os detalhes. O Brandes tinha apenas um pedido. Queria ser castrado primeiro. E para se preparar para o que viria a seguir, o Brandes consumiu voluntariamente uma combinação extremamente perigosa de substâncias. Cerca de 20 comprimidos para dormir, uma garrafa inteira de xarope para a tosse com alto teor de álcool e ainda uma quantidade considerável de snaps. E é aí que a câmara começa a gravar. É nesse ponto. E aí é que a questão do consentimento válido se torna legalmente muito, muito turva. Pode alguém naquele estado de intoxicação dar um consentimento informado e legal para o que se vai seguir? E a seguir acontece algo que desafia qualquer lógica. Eles tentam comer o pênis juntos. Sim, este era um ponto central da fantasia de ambos. Partilhar aquela refeição. O Maiwas levou o pênis para a cozinha, fritou-o com sal, pimenta, vinho e alho. Mas queimou. Queimou. Ficou tão duro e borrachudo que era intragável. O Maiwas acabou por o cortar em pedaços e dá-lo ao seu cão. Psicologicamente, este é um momento de ruptura. A fantasia partilhada falhou. Exato. O Brandes, que esperava sentir algum tipo de clímax com o ato, ficou desapontado e, a essa altura, já estava a sangrar abundantemente e a ficar cada vez mais fraco. Ele foi para a banheira para estancar o sangue. E é aqui que a história dá uma volta ainda mais bizarra. O que é que o Maiwas fez enquanto o Brandes sangrava na banheira durante horas? Ele sentou-se numa cadeira e passou as horas seguintes a ler um romance de ficção científica, um livro de Star Trek. Espera lá. Eu preciso de parar aqui. É difícil processar esse detalhe. Um homem está a sangrar até à morte na casa de banho dele, como parte de um pacto que ele próprio orquestrou, e ele senta-se calmamente a ler um livro. Sim, O que é que se tira daqui sobre o estado mental dele naquele momento? tira-se tudo.
Este detalhe foi absolutamente devastador para a defesa no segundo julgamento. Demonstra um desapego clínico, um controle total da situação que mina completamente o argumento de que ele estava apenas a ajudar ou a cumprir o desejo do Brandes. Mas não era ajuda. A longa espera, o ritual, a gravação, a leitura do livro, tudo aponta para uma única conclusão. A sua principal motivação era a encenação da sua própria fantasia, ao seu próprio ritmo. O Brandes era um ator na peça dele, não um parceiro igualitário. Só perto da manhã, quando o Brandes estava no limite extremamente fraco pela perda de sangue, é que o Maiwes voltou ao quarto. Ele deu-lhe um beijo e depois cumpriu a parte final do acordo, matando-o com uma facada no pescoço. O ritual estava completo. Nos meses seguintes, o Maiwes viveu a fantasia até ao fim. Ele descortejou o corpo, congelou cerca de 20 quilos de carne e foi-a consumindo ao longo do tempo, Sozinho. acendendo velas e acompanhando as refeições com bom vinho. Como ele disse à polícia mais tarde, com cada pedaço de carne, a minha memória dele ficava mais forte. Era a comunhão permanente que ele sempre desejara. Mas a fantasia não o satisfez para sempre. Ele voltou à internet à procura de novas vítimas. E foi isso que o tramou. Sim, mais de um ano e meio depois do crime, em dezembro de 2002, um estudante universitário na Áustria deparou-se com um dos novos anúncios do Maives. O anúncio era tão detalhado, descrevia o que ele já tinha feito e o que procurava fazer de novo, que o estudante percebeu que aquilo podia ser real e contactou a polícia. E quando a polícia chegou à casa do Maives, não houve resistência. Nenhuma. Ele confessou tudo calmamente, mostrou-lhes o que restava do corpo do Brandes no congelador e entregou os cassetes de vídeo. E com a sua detenção, ele entregou ao sistema judicial alemão um puzzle para o qual ninguém tinha solução. Um puzzle extraordinário. Como já dissemos, o canibalismo em si não era um crime específico na lei alemã. Então, como qualificar o ato? A acusação tinha basicamente 3 opções na mesa. A mais branda era Tötung auf Verlangen, ou homicídio a pedido. Tipo eutanásia. Exato, uma figura legal semelhante, com uma pena máxima de apenas 5 anos. A defesa agarrou-se a esta tese, claro. E a segunda opção? Era Totschlag, que se traduz aproximadamente como homicídio simples ou voluntário. É matar alguém intencionalmente, mas sem as circunstâncias agravantes do homicídio qualificado. A pena aqui seria de 5 a 15 anos. E por fim, a mais grave. Por fim, a acusação mais grave, morde, ou homicídio qualificado. Para uma condenação por morte, a lei alemã exige a presença de motivos básicos ou vis, como ganância, crueldade, prazer em matar ou, e este é o ponto-chave, para obter satisfação sexual. E isso dá a prisão perpétua. Prisão perpétua. Com estas 3 opções. Com a defesa a argumentar que ele apenas cumpriu um desejo e a acusação a insistir que foi um ato para gratificação sexual, como é que o primeiro tribunal decidiu? O verdito de 2004 acabou por chocar toda a gente. Chocou completamente. O Tribunal de Kassel condenou o Maiwes por homicídio simples, Totschlag, sentenciando-o a apenas 8 anos e meio de prisão. 8 anos e meio. 8 anos e meio. O raciocínio do tribunal foi que, como o Brandes tinha um desejo genuíno de morrer daquela forma, o motivo do Mailes não podia ser considerado básico ou vil no sentido exigido pela lei para morte. Essencialmente, o consentimento da vítima diminuiu a culpabilidade do agressor. A reação pública deve ter sido de indignação. E a promotoria? A promotoria ficou furiosa e recorreu imediatamente. O argumento deles era muito claro. O tribunal tinha ignorado o principal motor de todo o crime, que era o fetiche e a satisfação sexual de Maiwes. Claro. O vídeo, o ritual. A gravação, a mutilação ritualística, o consumo posterior da carne, tudo apontava para um ato sexualmente motivado, do início ao fim. E o recurso funcionou. Funcionou, o Tribunal Federal, a instância superior, concordou com eles. Em 2005, anulou a sentença e ordenou um novo julgamento. A decisão foi um puxão de orelhas ao Tribunal Inferior, afirmando que a motivação sexual de Maiwes tinha de ser devidamente analisada como um possível motivo básico. O foco legal mudou decisivamente, do consentimento da vítima para a intenção do perpetrador. E isso levou ao segundo julgamento, em 2006. O que mudou desta vez para o resultado ser tão diferente? Desta vez, o Tribunal de Frankfurt mergulhou fundo na psicologia de Maiwes e no significado do ritual que ele executou. O vídeo foi analisado não como prova de consentimento, mas como prova da encenação de uma fantasia sexual. E a conclusão foi Inequívoca. prisão perpétua. O tribunal condenou Armin Maiwes
por homicídio qualificado, morte, e sentenciou-o à prisão perpétua. Então, o que é que esta decisão final representa em termos legais? Que precedente é que foi estabelecido? Foi um marco. O tribunal concluiu que matar para satisfazer um desejo sexual é de facto um motivo básico e vil, independentemente do que a vítima desejava. A motivação do agressor sobrepôs-se completamente ao consentimento da vítima. Então, a lei traçou uma linha. Essencialmente, sim. A lei alemã afirmou que a dignidade humana é um valor inviolável. Uma pessoa não pode consentir legalmente na sua própria desumanização e morte para a gratificação de outra. O ato de transformar uma pessoa num objeto para um fetiche foi a base para a condenação mais grave possível. No final, esta é a história da convergência quase impossível de duas psicologias fraturadas, amplificada pela tecnologia, que resultou num crime que não só chocou o mundo, mas que testou os próprios fundamentos da lei. Um caso que não foi só sobre canibalismo, mas sobre os limites da fantasia, da realidade e do consentimento. E deixa-nos com uma reflexão final, uma questão filosófica profunda. O caso Maiwes obriga-nos a confrontar o conceito de autonomia. Até que ponto somos donos do nosso próprio corpo, da nossa vida? Se a autonomia individual fosse um princípio absoluto, como defendem algumas correntes de pensamento, então a vontade de Bernd Brandes deveria ter sido o fator decisivo. Mas não foi. Não foi. A decisão final do tribunal alemão sugere que há limites. Sugere que a dignidade humana é um bem inalienável, algo a que não podemos renunciar, mesmo que o façamos voluntariamente. Este caso permanece como um marco sombrio que nos continua a perguntar: onde é que termina a liberdade individual e onde começa a inviolabilidade da vida humana? Obrigado por ouvires. Até ao próximo episódio.